Oi, gente, tudo bem? Aqui é a Laura e no vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre o livro Medicina Macabra. Ele foi muito presente nas minhas respostas da tag de 50%, que eu vou deixar aqui nos cards para vocês assistirem se vocês ainda não viram. E Medicina Macabra foi um livro que me surpreendeu muito, ele foi uma das minhas maiores surpresas do ano. Eu já estava com uma expectativa bem alta para o livro, mas ele superou todas as expectativas que eu tinha criado, me surpreendeu. Chegou no momento certo. Ele já é um dos meus livros favoritos do ano, tanto pela edição do livro em si, que é maravilhosa, e eu vou mostrar um pouquinho para vocês aí ao longo do vídeo, quanto pelo conteúdo mesmo. Eu comecei a ler ele nesse período de quarentena, né, que a gente tá de isolamento, e a princípio eu fiquei um pouquinho receosa de começar a ler. Eu pensei, será que eu quero mesmo ler um livro que fala sobre alguns casos bizarros da medicina em meio a uma pandemia? Só que foi o livro perfeito, na hora perfeita, eu morri de rir. Eu achei que seria um livro mais interessante no sentido de ser bem semelhante ao Medicina dos Horrores, que eu já li. Eu vou deixar aqui nos cards também para vocês assistirem o vídeo. Foi um livro que eu li no ano passado e me surpreendeu muito também. Eu gostei bastante. Eu não achei que eu gostava tanto desse tipo de temática, mas aí eu li o Medicina dos Horrores e quando a Dark Side anunciou o Medicina Macabra, eu pensei que eu precisava ler. E superou todas as expectativas. Foi um livro maravilhoso, uma experiência de leitura muito boa no momento certo. E para explicar um pouquinho, o Medicina Macabra, ele foi escrito não por um médico, mas um homem que reuniu vários relatos publicados em revistas de medicina, periódicos de medicina, ao longo de 300 anos. Então a gente tem desde os anos 1600 até mais ou menos 1900, 1900 e pouquinho, e a gente consegue perceber o quanto a medicina evoluiu nesses últimos séculos, principalmente a partir do Renascimento, e ele então começa a contextualizar um pouquinho alguns dos casos, falando do contexto histórico que aconteceram, e ele divide o livro em algumas partes. A primeira parte, que eu acho que é a melhor de todas para começar o livro, é o Vergonha Alheia. Então ele conta alguns casos bizarros que a gente morre de rir que aconteceram com pessoas e que os médicos acabam que registram de tão inacreditáveis ou engraçados, enfim. Esses casos são registrados nessas revistas que serviram de fonte, né, para o Thomas Morris compilar todos esses casos, enfim, esses acontecimentos da medicina, e ele transforma isso de uma forma muito acessível, porque ele transcreve ao longo do livro parte como citação mesmo do que os médicos, enfim, do que foi escrito e publicado nessas revistas, e alguns termos médicos ele traduz, e a parte mais legal é que ele sempre coloca um tom meio de humor, uma coisa cômica, então ele faz uns trocadilhos. Ele é como se fosse o leitor inexperiente, pouco acostumado com esses conceitos, termos, nomenclaturas, enfim. Então ele representa o papel do leitor e traz isso de uma forma muito mais acessível e engraçada. Ele meio que traduz algumas partes, apesar de que eu fiquei surpresa que eu achei a linguagem bem tranquila. E aqui eu vou deixar, como eu falei para vocês no vídeo de produção editorial, né, de como funciona a produção editorial de um livro, que também vai estar aqui nos cards, pouca gente valoriza o trabalho do tradutor, ou pouca gente dá crédito para o tradutor quando a gente tem um livro tão bom em mãos. Geralmente a gente dá muito crédito para o escritor e tá certo mesmo, mas no caso de Medicina Macabra me chamou muito a atenção. É um livro muito fácil de ler, eu achei que seria um pouquinho mais técnico, enfim, mas a Darkside fez um ótimo trabalho nisso e a tradução é do Carlos Norcia, então vou deixar aqui um parabéns porque realmente o texto ficou muito bom, eu gostei muito. E ele conseguiu traduzir do jeito certo, igual eu falei no texto, né? Igual eu falei no vídeo, que é um dos principais trabalhos e funções do tradutor, fazer com que o leitor não sinta que perdeu nada na tradução do texto original para a língua portuguesa, no nosso caso. Isso aconteceu de forma perfeita, então eu preciso deixar aqui meu parabéns para o tradutor, porque o livro ficou excelente, o texto ficou muito bom. Eu dava gargalhadas, principalmente nesse do Vergonha Alheia, porque eu só conseguia pensar como que a humanidade já se envolveu em tanta coisa bizarra. E para quem gosta de assistir Grey's Anatomy, por exemplo, alguns desses casos eu super imaginava passando em Grey's Anatomy com os personagens, e alguns deles, inclusive, me lembraram de alguns episódios, principalmente envolvendo algumas coisas sexuais, enfim, eu achei isso muito engraçado. Então, a primeira parte, o Vergonha Alheia, ele mostra um pouquinho desses casos, dessas situações ridículas que as pessoas se metem e que cabe aos médicos resolver a situação. E algumas delas dá para imaginar o perrengue, porque a gente hoje em dia, no século XXI, a gente ainda tem muito para evoluir na medicina, mas não tem em comparação com os séculos anteriores, principalmente quando a gente pega alguns casos aqui
do século 17, 18, então dá para imaginar os perrengues e nas situações que, se hoje em dia já acontecessem, seriam ridículas, imagina há 200, 300 anos atrás. E o próprio autor, tirando um pouquinho de sarro com a situação, ele fala como que, nesse sentido, não importa quanto tempo passe, não importa quanto a humanidade evolua, ela não evolui nesse ponto do ridículo. A segunda parte do livro chama Insólita Medicina. Então, nessa parte, ele reúne alguns casos de doenças que os médicos não sabiam o que era, doenças que não tinham cura, doenças que aconteciam às vezes de formas bizarras, como dentes explodindo, por exemplo, e as pessoas não sabiam dar uma explicação para aquilo. E eu acho que esse capítulo, tirando a parte engraçada, enfim, é muito interessante perceber a evolução e o quão rápido a medicina avançou ao longo dos últimos séculos. Em 1893, a Classificação Internacional de Doenças da Organização Mundial da Saúde classificava apenas 161 doenças registradas, classificadas. E hoje em dia, a gente tem mais de 30 mil doenças conhecidas. E esse salto se deu em menos de 200 anos. Então, assim, é surpreendente quando a gente para pensar e a gente se coloca no lugar desses médicos que não tinham tantas ferramentas, não tinham tanto conhecimento, enfim, ao seu dispor, e eles tinham que se deparar com esses casos absurdos, bizarros, ridículos, cômicos, enfim. Então também é uma experiência legal de leitura, de perceber um pouquinho esse salto que a humanidade deu. E eu confesso que eu me senti extremamente aliviada de nascer no final do século XX, porque eu com certeza não gostaria de estar nas mãos de alguns médicos dessa época, e não que seja culpa deles, mas enfim. E aí a gente já entra pensando nisso na terceira parte do livro, que chama Remédios Irremediáveis. Então, assim, tem também alguns casos bizarros, mas esse foca um pouquinho mais nos remédios que os médicos usavam, nos tratamentos da época. Então a gente tem muito a questão que é sempre presente ao longo do livro todo, da sangria, que era um tratamento extremamente comum e acreditava que era super útil para todos os tipos de enfermidade. Aparece até o uso do cigarro para curar algumas doenças, então é muito surpreendente a gente pensar nesses extremos da medicina, e a medicina hoje, a medicina até 100 anos atrás, no século passado, até metade do século passado, na verdade, fumar ainda era algo recomendado por alguns médicos. Nesse capítulo é até um pouquinho... Você tem asco em algumas partes, porque você não acredita que até alguns excrementos eram usados para tratar doenças, enfim. Então é um capítulo que te tira muito do lugar de conforto, e você tem que estar com muita mente aberta para tentar se colocar no lugar daquelas pessoas que não tinham as informações que a gente tem hoje para tratar as doenças. Mas não deixa de ser um capítulo extremamente interessante. Eu também morri de rir com alguns casos, porque por mais sério que seja o caso, a situação que está sendo tratada ali, o autor, ele tem um humor único, ele tem uma forma única de comentar aquilo, enfim, ele transforma tudo numa grande sátira. Então esse também, com certeza, é o ponto mais alto do livro, que é esse humor. A quarta parte do livro é Cirurgias Macabras, e essa é uma das partes que mais me interessa, assim, desde que eu li o Medicina dos Horrores. E é muito interessante ver como que, nesse caso, ele homenageia um pouquinho alguns médicos que, mesmo na época que eles viviam com pouco acesso a instrumentos, ferramentas, eles ainda conseguiram tratar e salvar pacientes de algumas das situações mais assustadoras possíveis. Então, seja algum acidente, seja uma pessoa que engoliu várias facas e naquela época eles conseguiram fazer uma cirurgia, ou seja, um paciente que teve estilhaços no peito, no coração, e naquela época não existia de forma alguma a possibilidade de fazer uma cirurgia de peito aberto. Enfim, se reúne esses tipos de casos que você cria ainda uma admiração maior pela história da medicina e desses profissionais de saúde. E ele já passa para a quinta parte do livro, que é Curas Extraordinárias, que o próprio nome já fala, de pessoas que às vezes de forma inexplicável se curaram de enfermidades que não eram conhecidas ou que eram conhecidas como enfermidades mortais. E toda parte, do que divide o livro tem uma pequena introdução do autor, da contextualização do assunto que será tratado nessa parte em si, e nessa introdução ele fala um pouquinho sobre a capacidade humana de passar por obstáculos, de viver adversidades e superá-las, seja da forma como for, e nesse caso com foco em doenças, na medicina. Eu achei isso muito interessante porque ele já faz o leitor começar a ler o capítulo com um olhar um pouquinho diferente, e eu achei isso muito legal. Eu, com certeza, eu li esses casos pensando muito na capacidade de superação do ser humano e do corpo humano. E na parte 6 do livro, que é o Histórias Macabras,
ele reúne alguns casos que nunca se pôde provar a veracidade deles. Então, alguns casos hoje em dia a gente sabe que não são possíveis e que assim, a medicina hoje em dia refuta esses casos, tipo de um homem de 152 anos, enfim. Então ele pega essas histórias que foram publicadas porque na época não tinha como comprovar se aquilo aconteceu mesmo ou não tinham instrumentos o suficiente para refutar algum desses casos, então eles ficaram como verdade. Então ele reúne esses casos e são casos bem interessantes, como desse homem que eu falei de 152 anos, e uma mulher que apareceu com uma cobra na gravidez, enfim, essas coisas que eu não quero contar muito também, porque acho que uma das experiências mais enriquecedoras que envolvem a leitura de Medicina Macabra é você não esperar nada, você começar a ler o livro e você ser surpreendido a cada página, porque foi exatamente isso que aconteceu comigo. E a sétima e última parte do livro chama Perigos Escondidos, que são coisas que antigamente eram usadas no dia a dia, mas que representavam um perigo enorme justamente porque a medicina não era avançada o suficiente para ajudar a salvar algumas pessoas de alguns acidentes domésticos, ou enfim, casos bizarros também, aí entra nessa questão do cômico, de objetos do dia a dia que causaram acidentes muito graves, ou enfim, fizeram as pessoas passarem por situações extremamente desagradáveis e que são retratados nessa parte do livro. E a Adriana, do canal Redatora de Merda, ela escreve um blurb aqui pro livro, que tá até aqui na contracapa, que é um livrão, pura diversão e puro desgraçamento. E isso, assim, resume muito bem Medicina Macabra. Eu, pelo menos, que gosto desse tipo de leitura, me diverti horrores com o livro. Foi um livro que chegou, assim... Eu tinha acabado de passar por uma ressaca literária e eu tava lendo, querendo ler algo que me entretesse, algo que me tirasse da minha cabeça um pouquinho, que me fizesse esquecer também um pouquinho o momento que a gente tá vivendo. Então foi um livro, assim, eu não conseguia parar de ler. Quando eu comecei, eu devorei, eu dava gargalhada e as pessoas entravam no meu quarto falando o que tá acontecendo? E eu tô falando, tô lendo esse livro que é simplesmente maravilhoso. Eu parava, às vezes voltava e lia em voz alta para as pessoas, e as pessoas aqui de casa ficavam olhando assim também, como assim isso aconteceu? Enfim, é um livro maravilhoso, é uma experiência de leitura muito boa, então ele com certeza tinha que entrar na minha tag de 50% como um dos meus favoritos, como uma edição maravilhosa, com um livro super divertido, um livro que me fez feliz, porque esse livro realmente me fez muito feliz enquanto eu lia. E como os casos do livro são extremamente curtos, eu acho que o maior deve ter 6, 8 páginas no máximo, você lê o livro muito rápido, a leitura flui muito bem, é bem leve, por mais que possa parecer que alguns casos são um pouquinho macabros ou, enfim, são um pouco fortes e difíceis de digerir, você lê muito rápido, porque você se diverte, o autor tem uma linguagem maravilhosa, a tradução tá impecável. Essa edição já dá um gostinho a mais só de passar as páginas do livro. Antes de começar a ler, eu já ficava folheando o livro, porque eu fiquei encantada com essa edição maravilhosa da Dark Side. Já é um dos livros mais lindos que eu já li da Dark Side, que eu tenho da Dark Side, e um dos mais lindos da minha estante mesmo. Essa edição tá, enfim, impecável. Então tudo envolvendo Medicina Macabra foi maravilhoso pra mim. Eu sei que não é uma leitura que vai agradar todo mundo, porque eu sei que nem todo mundo tem estômago para ler as descrições de alguns dos casos, mas quem tem, quem tá disposto, quem gosta desse tipo de curiosidade, enfim, desse tipo de leitura, com certeza vai ter Medicina Macabra como um livro favorito, porque já é um dos meus, e eu mal posso esperar para passar um tempinho, para eu esquecer um pouquinho desses casos, para eu voltar e reler o livro. Mas com certeza, passar as páginas eu fiz mais umas 2 vezes depois que eu terminei de ler o livro, porque, sério, quem gosta de um livro bonito na estante tem que ter Medicina Macabra, porque, enfim, edição maravilhosa, como sempre, a Dark Side arrasou. E se você precisa de alguns motivos para ler Medicina Macabra, eu já vou te falar também nesse vídeo. O primeiro, risada. É um livro extremamente bem-humorado, um livro pra cima, mesmo que ele fale às vezes de morte em alguns capítulos e, enfim, de acidentes horríveis, de relatos bem sangrentos. Ele é um livro engraçadíssimo. Eu, igual falei já várias vezes, eu morri de rir. Foi um livro que me deixou muito feliz pela forma como o autor trata. Eu tenho certeza que se fosse outro autor escrevendo, seria um livro completamente diferente, porque poderia dar um tom muito mais sério pro livro, poderia ser mais na pegada de Medicina dos Horrores, que é uma coisa mais biográfico, mas nesse aqui o autor ele apela pro humor e funciona direitinho, ele acaba cada capítulo com um trocadilho que combina com o tema central daquele caso, enfim, foi maravilhoso. Então o humor é um dos motivos. Segundo motivo, eu acho a valorização dos profissionais de saúde e da medicina em si. Ao longo da minha leitura, enquanto eu lia o livro, eu não conseguia parar de pensar
e admirar a forma como essas pessoas tiveram que fazer o impossível para tentar salvar vidas. E com o pouco que eles tinham, eles conseguiram fazer milagres às vezes. Por mais que a gente olhe com muito julgamento, alguns principalmente no capítulo de remédios irremediáveis, a gente tem essa mania de julgar. Pra gente é muito fácil, que a gente já vive num mundo que a gente aprende tudo que eles iam aprendendo a vida inteira, a gente aprende no ensino fundamental. Então, cria-se essa admiração por esses profissionais, e eu acho isso muito importante, principalmente nesse contexto de pandemia que a gente está vivendo. Terceiro motivo, ele é uma leitura extremamente fácil e fluida. Então, se você precisa de um livro para sair de uma ressaca literária, ou um livro que você está sentindo vontade de simplesmente sentar e devorar a leitura, passar as páginas de forma bem frenética, Medicina Macabra é uma escolha maravilhosa, porque, igual eu falei, eu não conseguia parar de ler. Ele é um livro que, quando você vê, você já leu 60 páginas e você ainda quer mais, você não cansa da leitura. Quarto motivo, ele é um ótimo livro para encaixar e ler de forma simultânea com outros livros. Eu li ele enquanto eu lia Príncipe Drácula, né, da série Rastros de Sangue, e foi muito bom parar, às vezes, ler um livro, ler algumas partes desse aqui, voltar para o outro, enfim, ele ajudou a dinamizar um pouquinho a minha TBR de um jeito maravilhoso, que eu gostei muito. Quinto motivo, você vai se surpreender muito com a capacidade humana de fazer burrice e de se prestar o papel de ridículo. E eu não vou dar spoilers, porque isso vocês veem pelos casos, né, mas não envolve a medicina em si, envolve realmente a capacidade do ser humano de se colocar em situações deploráveis. E eu faço aqui um adendo que não me escapou o detalhe de que acho que 90% dos casos foram pessoas do sexo masculino. Então, à medida que eu li esse livro também, um dos motivos que me fez rir muito é que eu não conseguia parar de lembrar até de uma conta no Twitter de por que os homens vivem menos, e esse livro aqui, ele é uma perfeita exemplificação disso. Então, mulheres, se vocês quiserem rir dos homens e a sua capacidade de fazer burrice, Medicina Macabra também é um excelente livro para te divertir nesse sentido. E o sexto motivo para você ler Medicina Macabra é, claro, pela edição do livro, que traz uma experiência de leitura ainda mais rica para quem gosta, né, de ter um produto livro maravilhoso em mãos, para quem gosta de acompanhar as imagens, um projeto gráfico maravilhoso. Nesse caso, Medicina Macabra exemplifica muito bem o que eu falei também no vídeo de como funciona a produção editorial de um livro, de como que um projeto gráfico bem pensado é responsável por enriquecer ainda mais a leitura e fazer com que o livro ganhe, assim, uma profundidade maior, porque nesse caso as imagens contribuem muito mais para a leitura. Cada detalhe da diagramação, inclusive o símbolo que eles usam nas notas de rodapé, dão um toque a mais pro livro. Você sente que realmente você tem um produto, um livro muito especial nas suas mãos. E é isso, esse foi um pouquinho da minha experiência de leitura com Medicina Macabra, que já, assim, pela resenha e por tudo que eu já falei na tag de 50% também dá pra ver entender um pouquinho por que ele é um dos meus favoritos já. E, assim, eu fiquei muito feliz de ter lido esse livro. Nesse ano, no momento que eu li esse livro, em meio a isso tudo, foi um respiro, foi uma alegria, assim, foi muito bom ler esse livro agora. E se você tá procurando uma leitura assim, vai por mim, confia, Medicina Macabra vai te fazer rir, vai te fazer bem. E se você quiser saber um pouquinho mais, eu vou deixar aqui na descrição o link da resenha escrita desse livro, que vai estar lá no blog. E se você quiser comprar o livro, vou deixar aqui na descrição também o link da Amazon. Comprando por esse link, vocês me ajudam com comissão e ajudam, né, a manter o blog, o canal e a continuar indicando livros maravilhosos como Medicina Macabra pra vocês. É isso, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu espero que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre Medicina Macabra. Então, por favor, deixa o like aí no vídeo, deixa um comentário aqui me contando se você gostou. Não esquece de se inscrever no canal e até a próxima. Tchau!